Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast pra gente. Eu sou a Dani Vasconcelos, gerente de estratégia e excelência do cliente na LG Lugar de Gente. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, geração Z no mercado de trabalho, desafios e oportunidades para o RH na gestão multigeracional. Essa nova geração de profissionais chega ao mercado com muitas expectativas, valores e formas de trabalho muito diferentes das gerações anteriores. Hoje vamos explorar como as empresas podem se adaptar a essas mudanças, promover uma gestão atualizada e construir ambientes de trabalho mais inclusivos e produtivos. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estou aqui muito bem acompanhada para essa missão. Hoje nós recebemos a Maria Carolina Bastos. Carol, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente para o nosso público. Obrigada, Dani. Prazer, pessoal. Eu sou a Maria Carol. Eu sou psicóloga de formação, líder por vocação e profissional de RH pela vida, né? Trabalho aí em desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de lideranças, cultura, já há mais de 23 anos. Estou na RD Saúde há pouco mais de 3 anos, liderando o time de gestão de cultura, engajamento, talentos, né? O que a gente chama de desenvolvimento organizacional. Foi a minha carreira, assim, trabalhar em área especialista, bem transversal com esse tema de cultura e desenvolvimento, e também bastante tempo atuando como business partner, que a gente está mais no front, com o cliente interno, no desenvolvimento das lideranças também, mas de uma outra forma, né? Então, sou uma apaixonada aqui pelo tema de desenvolvimento, me provoco muito a entender de que outras formas a gente pode vir a tentar impulsionar todas as evoluções que a gente precisa, porque, no fim, né, a gente fala tanto de evoluções de tecnologia, mas a gente também sabe, brinca, que a tecnologia mais humana somos nós, as pessoas, né? Então, a gente precisa muito ter esse olhar, esse cuidado com gente, que tem muito a ver, inclusive, com a RD também. Gente, olha isso. Só dessa bagagem dela aí, já dá para esperar um grande conteúdo hoje. A geração Z cresceu em um mundo já digital e está ingressando no mercado de trabalho com uma visão completamente nova. Esses jovens profissionais priorizam autonomia, inovação, propósito e bem-estar. Esses jovens estão fazendo toda uma mudança nas culturas das nossas organizações. Para entender melhor esse impacto, queria já começar com uma grande pergunta aqui para a Carol. Quais são os principais impactos desse atual ambiente tecnológico na forma como esses jovens se comportam e se relacionam com o trabalho? Tendo em vista todas essas mudanças que a gente vem vivendo. Como as empresas podem aproveitar essas habilidades para impulsionar a inovação? Traz um pouquinho aí da sua experiência, Carol. Eu acho que isso nos desafia no sentido de entender como que a gente mantém tudo que a nossa geração, eu sou X, né, e as demais trouxeram para o mercado de trabalho e une esses esforços, porque não tem certo e errado, ou bom ou ruim, mas sim como é que a gente vai conseguir conviver da melhor forma. Então, quando a gente fala, né, disso, por exemplo, como é que a gente traz grupos de direções diferentes para talvez discutir e buscar soluções para problemas reais do negócio. Isso está totalmente atrelado com o conceito de inovação. Né? A Perfeito. inovação, se você tem perspectivas diferentes, né, um ambiente de fato diverso, você vai conseguir trazer resultados melhores. Principalmente se a gente pensar no nosso cliente final, você tem várias pessoas que vão olhar para públicos diferentes. Ano passado, eu conversando com uma colega, a Elo, ela trouxe que tem algumas empresas que elas estavam trabalhando o conceito de mentoria reversa. Você pega essa geração Z, essa galera totalmente digital, para dar uma mentoria para esses gestores que estão ali ainda patinando nessa transformação digital. E você consegue criar essa conexão. Porque a nossa geração tem um pouco assim, né, de susto. Mas esses meninos estão chegando agora e já estão querendo sentar ali na janela, né, como dizem. Mas aí a gente pode somar essa experiência e essa cautela, que por vezes ela também é necessária,
com esse sede de desafio que essa geração nos traz. Eu achei extremamente interessante. E aí eu coloquei em prática lá na LG. Que legal! Eu tenho uma geração Z na minha equipe e a gente fez essa troca, onde ela buscava essas questões, né, de dia a dia, de tecnologia, e via me ensinando como entrar nesse meio. E, assim, eu achei fantástico. Ela ficou super animada, né? Eu consegui mostrar, a gente conseguiu se conectar, porque, para mim, foi um desafio também, né, gerir esse público. E aí eu peguei uma dica de uma colega e coloquei na prática. Isso é sensacional. Está muito aí no que você disse, né? Os gestores se abrirem também para aprender um pouquinho. Eu já fui mentorada por uma menor aprendiz numa outra empresa antes de vir aqui para a RD. E é muito importante a gente ter esse nível de abertura, né? E é aquilo que você fala, sempre a gente aprende alguma coisa e deixa alguma coisa. Então, nessa troca, a gente também pode aproveitar a mentoria reversa para além de toda essa questão, né, que eles são muito bons de tecnologia, para nos ajudar a também perceber o que eles valorizam em termos de liderança, em termos de cultura, porque uma das coisas que também é muito cara para essa geração, e que não significa que para a gente não seja, né, mas tem uma dosezinha ali a mais, é a questão da coerência, da transparência, do walk the talk. Então, esse é um dos aspectos que as pesquisas dizem que eles mais olham e talvez até façam tomar a decisão de ficar ou não, né? Trabalha ali um aspecto importante de engajamento. Então, às vezes, a gente fica pensando, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai adaptar as estratégias? Mas a gente precisa ouvir muito, né? Porque a gente não pode, assim como a gente tem que ter o cliente no centro, e tu muito bem dissesse, né? De a gente aproveitar os diferentes olhares para conseguir entregar soluções melhores para o cliente, a gente também tem que fazer isso para o nosso cliente interno. Sim. Não adianta a gente aqui no RH ficar pensando o que a gente vai fazer sem escutar, testar. Então, esse é o caminho que a gente tem buscado muito. Temos desafios, né? Hoje na RD, mais da metade da empresa é composta pela geração Z. Então, isso nos desafia muito. A gente vai fazendo experimentos, que é o próprio mundo aí da inovação, para vendo o que está surtindo resultado, o que a gente dá continuidade, alavanca e o que a gente precisa revisitar. Mas também a partir do olhar do público. A gente tem que dialogar de uma forma mais próxima e não achar que a gente sabe o que eles querem, esperam e valorizam, né? É um ciclo de aprendizagem, né, contínuo aí. E até entrando um pouquinho mais nesses desafios, o foco deles hoje, eles trazem muito esse foco do equilíbrio, né, da vida pessoal com a vida profissional. Essa saúde e bem-estar. Isso, para eles, é inegociável, muitos trazem assim. Como que você vê, como que a gente pode lidar, né, com essas expectativas deles e com a nossa realidade organizacional? Porque, no final do dia, a gente tem que conseguir trazer resultados sustentáveis. Como fazer esse equilíbrio de trazer essa expectativa da geração Z para esse nosso dia a dia? E que, convenhamos, não deveria ser só da geração Z. Né? Como você disse, nós também, né, precisamos buscar esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, essa saúde e bem-estar. Conta um pouquinho para a gente o que você tem visto no mercado. A gente está falando muito sobre isso, mas eu vejo, muitas vezes, muito no discurso e não em ações. Gente, pega o caderno, que eu tenho certeza que vão vir dicas preciosas. Olha, Dani, eu entendo assim que a gente discute muito essas questões mais óbvias, né? No geral, a gente ouve mais isso, assim, de flexibilidade, daí muita gente achando que é o home office que vai fazer a diferença. E depende, tudo depende, né? Porque não necessariamente é isso, porque se a pessoa ficar lá, tem que trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, sem poder se levantar da cadeira, por mais que ela esteja dentro do ambiente da casa dela, não é isso que vai fazer a diferença. Então, volta para a questão de ouvir, de entender o público e também, claro, que a gente tem as nossas limitações dentro das empresas, né? Cada segmento traz uma determinada dinâmica, né? Então, tem empresas que conseguem trabalhar melhor a questão da flexibilidade, que é de horário, de folgas. Hoje em dia, o que mais as pessoas valorizam, e principalmente essa geração, é o tempo.
Então, numa outra empresa aí recente, se discutindo o que ia se fazer para reconhecer as pessoas, foi se ouvir, e o que mais as pessoas queriam não era nenhum presente, brinde, viagem, era tempo, folga. Me dá um day off para eu fazer outras coisas, né? Então, eventualmente, esses são caminhos que a gente pode pensar em fazer, mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito no anterior a isso, que eu brinco que é o baby class, né? Que é a flexibilidade para a gente trabalhar, evitar a sobrecarga, né? Que isso pega muito, porque é uma geração que está sofrendo muito com questões de saúde mental. Então, não é que eles valorizam isso porque, putz, não querem nada com nada, como às vezes a gente ouve. Inclusive, a mídia tem reforçado algumas coisas que, dependendo de quem ouve, pode reforçar estereótipos, né? Sim. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eles vêm de um mundo muito conectado e que, se a gente fosse, de repente, viver coisas que eles vivem desde muito pequenos, também a gente talvez desenvolvesse características de mais ansiedade e outras questões que impactam na saúde mental. Então, se eles vêm para a empresa um pouco mais sensíveis nesse sentido, valorizando um pouco mais essa questão da saúde, do equilíbrio e tudo, como que a gente cuida disso? Não é só gerando flexibilidade, folga ou home office, é pensando como é que eu estou investindo em ferramentas, Sim. em tecnologia, para que o trabalho seja mais eficiente, mais produtivo e, consequentemente, eu não precise ter tantas horas de trabalho, né? Então, os sistemas ajudam muito nesse sentido e são coisas que eles valorizam, que é a questão da experiência, né? Eles são muito bons nisso, valorizam a usabilidade e não querem ficar lá fazendo 300 trabalhos que não vão agregar, não vão gerar impacto, não sabe nem por que está fazendo 555 PROC-Vs para chegar numa análise básica. Eu acho que eles têm uma necessidade de enxergar o tempo deles sendo usado de forma adequada. A gente, perfeito, é isso. Nossa geração, a gente foi acostumado assim, tá, gente, é isso que tem que fazer, para de reclamar e faz. É isso mesmo. Aí a gente fica a vida inteira fazendo, né? Fazendo repetitivamente. Eles fazem uma, duas, aí eles falam, não posso ficar jogando o meu tempo fora, né? E eu acho que tem uma diferença, e eu acho que em todas as gerações, daqueles que vão só reclamar e daqueles que vão trazer propostas de solução para a organização. E a tecnologia, cada dia que passa, ela é mais aliada das empresas para auxiliar a mostrar para esse jovem que a gente também, enquanto organizações, estamos passando por essas mudanças. O RH, principalmente, né, ele vem se reciclando, buscando um protagonismo, buscando essa inovação. A gente, enquanto uma empresa de softwares focada em RH, a gente vê isso ao longo dos anos se potencializando muito. Um RH que não quer mais ter processos burocráticos, ali, manuais, porque ele também está olhando para essa geração. Essa geração tocou aqui o RH no que ele poderia fazer esse movimento do seu processo. Isso é uma forma de ser flexível também, né? Com certeza. Olhar para o seu processo, focando em atender o seu cliente. Eu acho que, no final do dia, todos nós somos clientes, né? O externo, o interno. Então, acho que você trouxe uma questão muito importante aqui para a gente reforçar nesse primeiro bloco. Eu vejo que o primeiro ponto gestores, vamos nos abrir para aprender com as gerações, com a geração Z e com as outras, né? Vamos ter oportunidade. Essa galera que chega, ela vai tirar a gente da nossa zona de conforto, mas a gente pode ganhar também muito com eles, né? Você trouxe o exemplo de que você foi mentorada por uma menor aprendiz, nós temos um exemplo aqui prático também. E esse outro é sobre o conceito de flexibilidade. A flexibilidade, ela tem que ser olhada para o nosso público. Então, essa escuta ativa mesmo, uma escuta ativa que não tenha viés. Porque a gente, às vezes, fala, estamos escutando, mas eu estou escutando, eu falo que é mente vazia, né? Aí vem esses meninos reclamar. Não, vamos ouvi-los, que eles têm as suas necessidades, e eu acho que, por vezes, são as nossas também. E todo mundo, no final do dia, pode ganhar um pouco. Então, acho que a Carol trouxe 2 dicas muito importantes aqui para a gente. Peguem seus caderninhos, anotem tudo, para não perder nenhum insight aqui.
Então, seguindo aqui esse nosso bate-papo, que está muito bacana, gerenciar equipes com múltiplas assim, gerações é um grande desafio e cada dia mais complexo para o RH. Que o RH, eu costumo dizer que ele é o óleo de uma grande engrenagem chamada empresa. Então, o RH tem que ficar super atento. A Carol começou aqui já falando com a gente o tanto que ela estuda, pesquisa, está atenta não só ao universo RD, mas ao mercado como um todo. Então, Carol, com a entrada dessa geração Z no mercado, as diferenças de valores, expectativas e forma de trabalho tornou-se uma loucura para o RH. Porque todo dia tem lideranças, né? E para todas as lideranças. E para todos os líderes. Então, assim, essa necessidade, como você trouxe, de flexibilidade e também a gestão de conflitos e a retenção de talentos. Quando fala retenção de talentos, o cabelo do RH, ó, arrepia, e da liderança. Conta pra gente um pouquinho como que você vê a gestão de conflitos entre gerações. Todos nós já sabemos que isso é um ponto-chave, mas quais são as abordagens que o RH pode adotar para capacitar esse gestor, esse líder, a como sair, como lidar com esses conflitos no dia a dia, como conseguir conduzir e criar uma conexão melhor com esse time? Acho que esse é o caminho, Dani. Na tua pergunta já tem até aí as pistas, né? Porque a gente precisa investir muito no desenvolvimento da liderança e também, obviamente, do time como um todo, né? Para que a gente possa oferecer um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas efetivamente possam ser quem são e se sentirem à vontade nesse contexto, né? A gente sabe que esse é um dos grandes habilitadores para uma cultura de inovação, para o engajamento das pessoas, para a saúde mental. Porque se eu preciso ficar o tempo inteiro pisando em ovos, colocando máscaras, não posso falar o que eu sinto, preciso pensar 5 vezes para dar uma sugestão de algo que vai ajudar no próprio trabalho, que vai impactar no negócio, a gente começa a criar um ambiente completamente o oposto disso que eles estão esperando. Eles querem ter essa liberdade. É muito diferente, né, essa geração, e nesse sentido. A gente também busca isso. Acho que tu também trouxe esse ponto, Dani, que eu acho que vale a gente grifar. A gente está falando muito da geração Z, mas a gente vive um contexto de mundo onde, inclusive, a nossa geração também deseja questões diferentes. Sim. A gente vai vivendo, né? Vai adquirindo, as coisas vão mudando e a gente também vai mudando. Então, muito do que essa geração busca também são questões que a gente valoriza muito atualmente. Porém, como tu comentaste, a gente aceita mais, tolera mais as coisas. Eles toleram menos. E quem diz que está errado? Então, a gente ouve assim, eles não querem nada com nada. Não é isso. Então, por exemplo, faz uns anos que eu lidero o programa de estágio. A gente, muitas vezes, escuta isso. A gente vai entender quais são os motivos que fariam eles virem e quais são os motivos que fariam considerar uma saída. Quando a gente vai entender, no fim das contas, é muito do não me vejo desafiado. O meu trabalho não tem um propósito, que é o que eles buscam muito, propósito na empresa, propósito no trabalho, como tu dissesse. Não tem um ambiente que valoriza a questão da diversidade, não tem um ambiente de segurança psicológica. Se eu não tenho, vai ser torneira aberta. A gente vai perder muita gente. Se eu tenho, estou cuidando disso e trabalho a liderança nos diversos programas de desenvolvimento para ajudar a cultura a evoluir, porque a cultura é o nosso jeito de ser e fazer, é a atitude diária, não é uma entidade que a cultura, né, que às vezes a gente ouve. Não, é o que a empresa dá clareza que espera de nós e a atitude diária de todo mundo vai fazer esse jeito de ser presente no dia a dia. Então, como a gente trabalha esses elementos da cultura, aí são ritos e práticas, que eu acho que é muito importante institucionalizar, ritos e práticas que dão velocidade, cadência, né, para isso que a gente espera, para além dos programas de treinamento, porque a gente sabe que o desafio é tirar da teoria e ir para a prática. A aplicabilidade, a mudança do comportamento não é simples. Sim. Então, a gente vem numa evolução, por exemplo, de ritos e práticas, a gente sabe que o rito vai ser muito mais fácil e rápido da gente ganhar consistência. A prática, que é o como
liderança, faço determinado rito, como eu faço um one-on-one, como eu faço um skip level, que eu pulo um nível e vou lá ouvir os demais, faz toda a diferença. Porque, como tu disse, se eu for lá para fazer uma conversa e efetivamente não demonstrar que eu estou escutando, ninguém mais vai falar. Não adianta ter rito institucional. Eu acho que você trouxe um ponto, assim, deu até aquele tico-tico aqui na cadeira. Eu falo muito, eu me empolgo, né? Não, mas você trouxe um pedaço muito importante. Semana eu estava comentando até com o meu gestor. Muitas vezes, nós, gestores, sabemos que a gente precisa mudar. Eu vejo isso muito. Né? Acho que a gente roda em tantas empresas. A gestora sabe que ela precisa promover uma mudança, mas ela não sabe como. E aí onde eu acho que entra o papel do RH. Você trouxe um exemplo aqui muito forte. Você trouxe. E você falou tão natural, mas é de uma riqueza. Tem o programa de liderança, mas tem os ritos e as práticas. Então, é importante dar o caminho para esse líder. Perfeito. Porque para ele é muito novo. E aí, como uma forma de defesa, né, a gente acaba falando assim, mas essa geração também é difícil, é complicada. Mas quando você tem um parceiro ali que vai te treinar, né, porque a gente absorve conhecimento. Estou com tanto de conhecimento. Como eu vou colocar em prática? Então, você trouxe uma coisa muito importante, os ritos, e ajudar a ter a constância, né? Porque aí, com a disciplina, com o acompanhamento, vai virar natural. E aí eu acho que essa troca vem. Então, eu acho que você trouxe uma riqueza aqui, e eu fiz questão de fazer essa pausa, porque uma das perguntas que eu iria te fazer, que é como treinar esse gestor, o que ensinar esse gestor para atrair, reter, engajar, nessa sua fala, para mim, você já trouxe assim uma dica preciosíssima, assim. Legal, Dani, porque tu está botando luz a questão da tudo que a gente, quando a gente fala de cultura, a gente quer ou sustentar, ou principalmente evoluir uma cultura, e está todo mundo aí, né, as empresas, um monte de gente trabalhando evolução cultural, obviamente por tudo isso que a gente está falando e o próprio contexto de mundo, de negócios que muda muito, a gente tem que mudar também para entregar a estratégia, né? Então, honrando sempre o legado, claro, né? Sim. Não é o tempo inteiro da cavalo de pau, mas justamente a gente sempre tem que zelar pelos 3 Cs da cultura, que é clareza, consistência e continuidade. Primeira coisa, eu tenho que saber o que eu quero, o que eu preciso nessa organização, seja para gerir geração Z, seja por outras questões, todas que são caras à organização. Depois, eu tenho que desdobrar isso em todas as práticas de gestão de pessoas. As coisas têm que ter consistência. Não adianta eu dizer que eu quero ser colaborativo e todos os meus mecanismos de reconhecimento, de desempenho, só olharem para o indivíduo e não olhar para o time. As coisas precisam se conversarem, né? Como é que eu reconheço quem está tendo os comportamentos esperados? Então, a gente, né, vê muitos programas, a gente mesmo tem programa de gestão de desempenho, como é que isso está atrelado à aceleração de carreira, ao avanço da pessoa na sua carreira, né? Imagina, a gente é uma empresa muito grande, né? E temos uma expansão muito grande, isso aí está no mercado, então não é nenhum segredo falar aqui, né? A gente abre mais de 300 farmácias por ano, isso requer uma formação de pessoas muito acelerada. E a gente, para sustentar a cultura, só promove lideranças, as pessoas só vão crescendo nas operações da base. Então, é uma jornada de formação intensa. Então, eu preciso ter essas consistências todas. E o outro ponto é que tu muito bem também reforçou da continuidade. É mantra. Tem outra característica. Eu tenho que falar o tempo inteiro a mesma coisa, seja pelo que está nos elementos da arquitetura cultural escrito, seja como é que isso está desdobrado, e o tempo inteiro as lideranças vocalizarem o que é esperado, reforçarem os comportamentos na prática. Então, vou te dar um exemplo. Pode parecer uma coisa muito simples, mas quando a gente vê os estudiosos de segurança psicológica, como, por exemplo, a Amy Edmondson, que para nós é uma grande referência, são coisas práticas. As práticas passam por questões simples como: agradeça quem traga um ponto de vista numa reunião. Faça perguntas para ouvir a opinião dos demais. Gente, e ninguém tem uma opinião diferente dessa? Tem alguém que está vendo um ponto de risco que a gente não está observando? Escuta. E aí, é simples assim.
Só que na prática é bem difícil a gente fazer isso, porque a gente vem de uma cultura de gerações de comando e controle. Sim. Então, como é que a gente sai disso que a gente foi a vida inteira treinado para, tá bom, a gente obedece, né? Até tentamos mudar, já evoluímos muito, obviamente, né? No contexto de sociedade, mas isso está muito presente. Isso não cola com essa geração. Eles não querem trabalhar desse jeito. Então, a gente também tem um desafio de lidar com, muitas vezes, a liderança nos questionando no seguinte sentido. Mas como? Então, agora, porque eu pergunto, eu vou ter que aceitar todas as opiniões e as próprias pessoas confundem. Recentemente, eu me deparei com uma conversa do tipo, então, tu não está promovendo um ambiente de segurança psicológica, porque eu dei uma opinião numa reunião e ela não foi acatada. Não, mas não se trata de concordar com tudo, não é uma democracia o tempo inteiro. A gente precisa ampliar a imagem, considerar os caminhos possíveis dentro do contexto, os riscos, né? Inclusive recursos financeiros, tudo é limitado, como na casa da gente. E aí, só que o pulo do gato está em explicar o porquê aquilo não pode ser um caminho, né? Explicar por que a decisão foi A e não B. E muitas vezes é tudo a sutileza. E todo o tempo inteiro é desenvolvimento, né? Porque a própria geração, que você falou, ele veio assim, eu dei uma opinião, não fui atendido, vou ficar insatisfeito. Não vou falar mais. Né? Então, não vale a pena falar. O tempo inteiro a gente tem que estar formando essas pessoas, né? Explicando, olha, meu filho, você deu opinião. Exato. Foi ouvida. Mas você também não voltar para dar o retorno do porquê que não foi atendido, gera essa sensação e ele não vai dar opinião na próxima vez. Então, é muita consistência, né? Consistência da liderança, consistência da gente RH, trazendo as mensagens chaves. A gente fala que a gente tem que, na comunicação, seja a liderança comunicadora, a comunicação institucional, falar as mensagens chaves como mantras, né? Sim. Repetir, repetir, repetir. Porque a gente vive um outro desafio, que é da geração Z, mas eu vejo que é geral, que é da presença. Então, a falta da atenção plena por essa questão difusa que está o tempo inteiro ligado em tudo, conectado em 300 coisas, a gente acha que a gente é multitask, não é, né? Então, na hora que isso está acontecendo, eu estou ali numa reunião, mas eu estou no celular, eu estou respondendo outro e-mail, eu estou não sei o quê, eu não estou conseguindo absorver a mensagem na íntegra. Então, a gente precisa, sabendo disso, lidar, né? Não adianta, o cenário não vai mudar. Sim. O que a gente vai fazer com isso? Então, na própria LG, né, a gente conta, por exemplo, a gente está lá agora implementando o sistema, né? Tem coisas muito positivas que o próprio sistema vai ajudar a gente a se comunicar com mensagens-chave. Sai push, sai não sei o quê. Porque eu digo assim, não é que as pessoas são mal intencionadas, porque às vezes a gente também passa e ouve coisas nesse sentido, né? Ah, mas é muito difícil. Não só essa geração. As pessoas não querem. Mas não é. Será que é porque as pessoas não querem? As pessoas não estão conseguindo. Vamos tentar entender o porquê e contornar essa situação. Não adianta a gente ficar batendo de frente, né? Então, vamos usar recursos diversos, comunicações consistentes para tentar impactar de forma diferente. Mas eu acho que tudo também depende muito, apesar de terem coisas muito transversais nas organizações, similares, né? A gente, em RH, se depara com desafios. Aos 24 anos que eu trabalho em RH, tem desafios que a gente tem desde então até hoje. Sim. Que conecta também com essa geração, que é como é que a gente consegue fortalecer uma cultura de feedback. Sim. Se essa geração não tiver feedback, ela vai embora. Sim. Então, a gente já falou de ter desafio, de ter flexibilidade, e tem que ter desafio real e ter acompanhamento e ter feedback. A gente brinca que, se eles pudessem, eles teriam um anjinho do feedback aqui do lado, no ombro, né? Segura essa pauta do feedback. Quero falar dele agora, tá? Segura aí. Perfeito. Esse vai dar um bocadinho de conversa nossa aqui agora. Olha, gente, essa era digital trouxe uma infinidade de ferramentas, como a Carol acabou de dar um exemplo aqui do que a gente está vivendo na RD com a LG. E essas ferramentas inovadoras, elas são parceiro do RH nesse dia a dia. Agora, vamos explorar agora um pouquinho aqui com a Carol essas tendências e estratégias que a tecnologia pode auxiliar o RH para conseguir um sucesso nesse relacionamento multigeracional. E aí, por onde que eu queria começar o nosso papo?
como a adoção de tecnologias, como a inteligência artificial, que você já mencionou, como essas plataformas digital, podem transformar esse processo do RH de ponta a ponta, essa jornada do colaborador, começando ali desde o recrutamento e seleção, o desenvolvimento, essa retenção de talentos, né? Como que a tecnologia, no seu olhar, pode auxiliar esse RH para poder dar aí subsídios para esse gestor. E aí a gente entra também nesse olhar do feedback. Como que nessa jornada, como você enxerga o papel do feedback? Bom. Ela pensou, tá, gente? Não, que eu acho muita coisa. É bastante. Mas vamos começar do começo ali, das tecnologias. Eu acredito que a primeira coisa é que assim, a gente oferece uma melhor experiência para todo mundo, né? Justamente porque muita fricção no sistema gera muita entropia, gasto de energia, e a gente também fica com uma visão muito fragmentada das informações. Isso dificulta a gente desenvolver uma visão integrada e entender onde estão os nossos principais avanços e as principais oportunidades. Porque tem a ver com o que a gente estava falando antes. Não adianta a gente querer achar que, porque os desafios são transversais da sociedade, toda empresa vai escolher os mesmos caminhos e vai dar certo. Não vai. Tem muito a ver com o contexto, com a cultura, com o negócio, com recursos, com uma série de coisas, né? Com o nível de maturidade da liderança. Então, eu acho que tem este ganho da experiência, da visão integrada dos dados, de como o dado ajuda a gente a tomar as decisões de forma mais acertada e perseguir e acompanhar, né? A gente também tem que monitorar as coisas que a gente está fazendo, inclusive aquilo que a gente falou, rito e prática. Tudo isso a gente tem que fazer medições, porque a gente não evolui o que a gente não mede. Não adianta ir, eu sou psicóloga, mas não adianta ir no estômago, estou sentindo, estou percebendo. Tá bom, isso também é input, mas cadê o dado que evidencia que a gente está indo pelo caminho correto ou não? Então, a gente ter um sistema que nos ajuda num olhar integrado, show de bola. Para a geração e para os demais colaboradores também, isso ajuda também na própria questão da eficiência, né? Então, quando eu tenho um sistema que vai me permitir ter um ganho significativo de tempo na ponta, a liderança na ponta, vai ser muito mais simples os processos, ele ganha tempo para conseguir dar feedback. Sim. Porque senão a gente fica cobrando que as lideranças façam aquilo que tem que fazer, porque é importante, já comentamos aqui muito dos porquês, mas também a gente tem que ser coerente. Se a gente não oferece condições e que passa por recursos, principalmente tecnológico e outros, como que a gente vai fazer? Claro que assim, a gente também trabalha com isso, não dá para ser a desculpa verdadeira, eu não tenho o melhor sistema do mundo, então eu não vou fazer. Não é isso, mas dessa forma, com certeza, na nossa realidade, com a implementação, eles vão ter ganho de tempo que já está medido por essas empresas de mapeamento de processo. Sim. Então, golaço, vai sobrar tempo, a gente simplifica para usar o tempo da forma que vai mais gerar impacto para as nossas pessoas, né? E para o nosso negócio. E para a geração, é tudo que eles querem. Eles não querem. Imagina, ficam lá nos videogames. Tem estudos que mostram que eles são super bons no tecnologia, mas muitos não sabem usar o Word, né? Então, a gente precisa também olhar para isso. Assim, como é que eu, quando recebo eles... Muitos dominam Excel muito bem e tudo, mas muitos não têm essa habilidade. Então, é um problema, eu não vou trazer essas pessoas? Não, mas eu preciso treinar, né? Então, a gente precisa, para todo mundo também tendo um sistema mais friendly, a gente consegue ter mais tempo para eles fazerem trabalhos de impacto, serem desafiados, participar de projetos multidisciplinares, que vai dar aquele friozinho na barriga, que vai ajudar as pessoas a se engajarem. E as lideranças ter tempo de dar feedback. Fora isso, os sistemas eles podem ajudar, né, nesses mecanismos de reforçar. Olha, se eu tenho um processo super burocrático, e eles são, né, independente do sistema, que eu acho que processo de avaliação de desempenho tende a ser um processo um pouco mais
processual, assim, mais burocrático, mas faz parte. É importante ter uma conversa mais estruturada. Sim. Porém, o sistema que a gente vai usar agora tem módulos que eu vou fazer campanhas recorrentes de feedback frequente, junto com campanha de comunicação institucional. Em pesquisa de engajamento, eu meço a relação da quantidade de feedbacks com o NPS, com o engajamento, e é um dado assim surreal. Simplesmente, se a gente der mais feedbacks, a GPTW traz isso de uma forma linda, é com dados. Sim. Se eu não dou nenhum feedback, as pessoas que não tiveram nenhum feedback, que tiveram 1, 2, 3 ou mais de 3, é exponencial o crescimento do engajamento. Então, é tão simples quanto: vamos começar do básico? Vamos fazer o arroz com feijão bem feito? Porque, às vezes, a gente também fica assim, querendo criar 300 coisas novas. Mas, se a gente não está conseguindo ainda, né, fazer muito bem feito isso que a gente já sabe há muito tempo que vai gerar resultado, tem dados que comprovam de mercado, estudos, a gente talvez não tenha o resultado esperado. E eu não estou falando da RD, eu estou falando de todas as empresas onde eu trabalhei, do contexto. A GPTW é uma empresa aberta, tem esses dados ali. Quem tem a oportunidade de participar sabe também mais claramente dessa correlação ali, né? Sim. Então, para mim, o feedback é uma das ferramentas mais poderosas da gestão. Uma das ferramentas, assim... E eu acho que você trouxe um ponto muito importante. Trazer a tecnologia para o dia a dia da gestão, dá para o gestor tempo de qualidade para dar feedback. Porque também você trouxe, às vezes a gente está lhe dando feedback, mas eu tenho que abrir um chamado, eu tenho que fazer um processo, eu tenho que fazer um relatório na mão. Então, a tecnologia vai me dar tempo de qualidade também, né? De dar um feedback estruturado. Além de promover esse feedback contínuo, né? E aí sim fortalecer uma cultura de feedback. Porque, algumas vezes, o colaborador só tem a oportunidade de ter o feedback no momento da avaliação de desempenho. Porque, para o gestor, às vezes, também é difícil. Aí eu vou ter que parar para dar um feedback. Se você tem ali um aplicativo, aconteceu agora. Acabei de ver uma atuação do meu colaborador, eu vou ali e registro um feedback. Com o meu par, com um colega, aí o feedback ele fica mais leve. Né? Ele fica... Lá na LG, eu sou apaixonada com o nome que a gente dá para esse momento. O momento do feedback na LG chama A Gente Se Entende. Ah, que legal! Esse é o propósito. Gerar esse entendimento, gestor e colaborador. Alinhamento, né? É um alinhamento. No final do dia, a gente briga. Tem que se entender. Para que são multigerações, né? Então, mas tudo isso só é possível se o gestor conseguir ter esse tempo de qualidade. Porque a gente cobra do gestor, você falou muito bem isso, né? A gente cobra dele, mas a gente está dando essas condições. Então, gente, olha as dicas da Carol. Temos que dar também esse tempo de qualidade para que o gestor possa dar os feedbacks estruturados, né? E também que ele possa estar ali presente durante o feedback. Uma outra coisa que você trouxe que me chamou muita atenção e eu queria reforçar aqui é a questão dos dados. Né? Não estamos, como você mesma disse, não estamos abrindo mão do nosso olhar humano. Isso é muito importante, né? O arrepio, o sentir. Somos humanos. Mas ter os dados para nos auxiliar, para trazer as evidências, como você pontuou, é muito importante. E já é uma transformação para o RH. Um RH que olha para os dados para auxiliar aí, a sua tomada de decisão. E nós estamos chegando, gente, aqui já ao fim. Já? Nossa, já passou tão rápido. Nós estamos chegando ao fim dessa conversa tão rica mesmo. Mas antes, eu gostaria muito, Carol, de agradecer o seu tempo, seu conhecimento aqui para a gente. Você trouxe exemplos de uma forma tão leve e tão ricos, assim, que espero que quem esteja nos ouvindo tenha anotado e leve, propague isso para as organizações. Como você mesmo disse, aqui não é sobre a LG ou sobre a RD, mas são desafios que todas as organizações estão passando. Queria agradecer muito você pelo seu Dani, tempo. foi um prazer imenso. E deixar aí que você deixe uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. E muito obrigada mais uma vez. Eu só agradeço ao convite, viu, Dani, a tia, a LG, agradeço a todos, né, e todas que estão assistindo, e eu acho que isso também é algo que é muito importante da gente fomentar
na nossa comunidade, né? Se inspirando na geração Z. Como é que a gente pode cada vez mais também compartilhar conhecimento, se abastecer, né, do que a gente vê de bacana que está acontecendo. E essa é uma excelente prática. Então, a gente está aqui falando da geração Z e está praticando algo que eles também valorizam muito, né? Sim, muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, continue seguindo o podcast Pra Gente, para mais conteúdos sobre inovação e desafios do dia a dia do RH. Inscreva-se no canal da LG Lugar de Gente no YouTube, ative o sininho para receber notificações sobre novos episódios. A LG Lugar de Gente é a maior EdTech do Brasil. Somos referência em soluções e conteúdos sobre gestão de pessoas. Por isso, convido você a conferir a nossa revista, nossa publicação gratuita e online, que reúne conteúdos exclusivos selecionados para transformar a gestão do seu RH. Cadastre-se agora pelo QR Code na tela e pelo link na descrição e tenha acesso a uma leitura rica, prática e sempre atualizada. Não perca! Nos vemos no próximo episódio. Até lá!